Bem-vindos a mais um episódio do Coffee Break by Guess What. Hoje connosco temos a Sara Karim, em que vamos falar sobre comunicação e mobilidade. Agora, antes de entrarmos no assunto, vamos deixar aqui a Sara apresentar-se um bocadinho, falar o que é que faz, onde é que vem. Força, Sara. Bem, de onde é que eu venho? Eu venho um bocadinho da comunicação, tanto que eu e o Francisco já nos tínhamos cruzado noutras vidas. Comecei a trabalhar em agências de comunicação e depois passei para a comunicação e relações públicas da Cabify. Ok. Onde estive 2 anos, não só nas relações públicas e na comunicação, mas também num trabalho muito grande de public affairs e de relações institucionais, numa lógica não tanto de venda, mas mais de preparação de um background político no país onde estamos a operar. E agora, recentemente, há 3 meses, estou na comunicação da Voi. Na comunicação não, no marketing agora. Estou mais alargada. Okay. E agora é da Voi das trotinetes elétricas. Ok. E até agora como é que está a ser a experiência? Está a ser um desafio super desafiante. Parecem 3 meses de facto ou parecem mais? Não, são anos de startup. Ou seja, 1 mês de startup, diria que estou há 10 anos na Voi. 10 anos, okay. É um equivalente. Portanto, estás quase a reformar-te. Não. Não, porque em Portugal é capaz de demorar um bocadinho. Mas tem sido muito desafiante e por várias razões. Uhum. Uma delas é o setor em que a Voi está a operar, ou seja, da mobilidade, e num produto totalmente novo, num serviço totalmente novo, ou seja, aqui dúvidas, ansiedades, um papel de sensibilização e de educação das pessoas muito forte, um ambiente altamente concorrencial, e somos uma startup que começou a operar em 2018 e que chegou agora a 14 cidades na Europa. Portanto, muito rápido, muito poucas pessoas sempre para aquilo que nós precisamos, porque com este crescimento rápido só nos apercebemos que precisamos de mais pessoas quando já estamos a fazer, não é? E ok, quando mais já uma pessoa, exato, ok, e numa semana crescemos e tal, então tem sido um crescimento muito forte e então isso é um desafio incrível mesmo. Eu sinto que a opinião pública tem alguma esquizofrenia com a questão das trotinetes. Um dia é a melhor coisa do mundo e a solução para a mobilidade, no outro dia é uma coisa péssima que provoca acidentes e está em todo lado. Claro. Como é que o marketing consegue dar a volta a isto? Olha, eu acho que não é só o marketing que consegue dar a volta a isto. Eu acho que há várias coisas que nós podemos fazer para combater essa esquizofrenia que tu falas. Por um lado, sim que tem imensas vantagens, e não digo isto só por ser da Voi. Por exemplo, eu não tenho carro pessoal, não preciso, acabo sempre por utilizar ou a Uber ou a Cabify ou a Voi ou as giras ou transporte público mais tradicional, digamos. Okay. Portanto, tens sim uma vantagem de ser ecológico, de ser rápido, de ser super flexível. Imagina, tu podes ir daqui até à porta da tua casa e não tens de te preocupar com nada. E então isso claro que é positivo, melhor do que estar 20 minutos para fazer 2 km dentro de um carro na Avenida da República. Mas sim que depois tens várias questões. Tens o facto de as pessoas não saberem ainda onde utilizar, como utilizar. E aí é o papel do marketing e das relações públicas, é um bocadinho explicar como é que as coisas funcionam. E eu acho que a Voi, o principal papel no marketing agora é mesmo explicar tudo. Como é que funciona, como é que a app, como é que podes, onde é que é o travão da trotinete, uma coisa tão simples, mas tu tens que explicar. E depois tens um papel muito operacional, ou seja, as trotinetes têm que estar colocadas no local certo, têm que estar devidamente identificadas, têm que ter uma garantia de qualidade para que as trotinetes não tenhas um problema de segurança, por exemplo. E depois tens ainda um outro papel que é o institucional e o de public affairs, ou seja, tu tens que garantir que nas cidades onde tu operas tu tens a colaboração das entidades locais e que estás em colaboração com essas entidades para estares nos locais certos, para poderes garantir que tens ciclovias disponíveis para os utilizadores andarem na trotinete. Portanto, não é só o marketing que resolve esse teu problema. E em termos de public affairs, enfim, dessa relação, como é que é a recepção das câmaras, por exemplo, que estavas a falar agora? Olha, nós temos uma coisa na Voi
temos aqui uma maneira de estar na Voi muito interessante e que eu também só descobri um bocadinho quando me comecei a envolver mais há cerca de uns 3, 4 meses. A Voi é uma empresa sueca e isso significa que é super exigente na forma como faz as coisas. Então, sempre que nós tentamos procurar uma nova cidade em que queremos expandir, e expandimos em 6 meses, 7 para 14 cidades europeias, portanto, estamos a fazer qualquer coisa bem. A nossa primeira abordagem é, ok, então vamos falar com quem manda nesta cidade e com quem mais sabe sobre a cidade. Então, estamos sempre em contacto com as câmaras municipais. Há câmaras municipais que nos dizem, olhem, aqui não funciona, como é o caso de Londres, ainda nenhuma empresa de trotinetes elétricas tem um green light para operar, porque é complexo, porque são muitas pessoas, porque não sei. Mas depois tens as cidades estão ansiosas para alternativas, para ter uma alternativa que não seja, tens que vir aqui, tens que alugar o teu próprio carro para chegar a Belém. Não é? Sim, é uma distância super curta, mas que não tens uma alternativa flexível. Então temos tido vários tipos de feedback. A maioria das vezes é um feedback super positivo. É mesmo deem-nos só tempo para preparar a cidade, ou queremos chegar a uma efeméride e queremos lançar nessa efeméride, como por exemplo foi o caso de Faro. Ok. Mas tem sido positivo. Muito positivo mesmo. A mim então parece-me que a forma como descreveste aqui o papel do marketing é um bocadinho assumir quase um papel de pais para filhos. Não é? Porque eu imagino que antes das trotinetes passarem a ser uma solução de mobilidade dentro das cidades, não é? E é bastante útil, ainda não usei nenhuma, mas consigo perceber claramente as vantagens. Era só um brinquedo, não é? E estávamos sempre a ouvir os pais a dizer aos filhos, olha, não andes tão depressa, ou arruma como deve ser. Parece que falta aí um bocadinho, não é? Eu acho que nem tanto, João, por uma razão, porque há já algumas coisas que estão asseguradas. Imagina, a trotinete já está limitada na velocidade, então nós não temos de dizer nada ao utilizador, porque o utilizador já sabe que só vai conseguir viajar a certa velocidade. Que são 20 km por hora? 24. É É o máximo estabelecido. Podem algumas delas estar um bocadinho ainda mais limitadas, dependendo também das zonas da cidade. Mas, portanto, nós não temos bem o papel de pai para filho, mas mais um bocadinho... Há uma parte que nós asseguramos. Nós asseguramos que as trotinetes têm condições, que estão limitadas, que respeitam as normas quaisquer que elas sejam locais. Depois há uma lógica um bocadinho de responsabilidade também do utilizador e até da cidade, porque há pessoas que não são utilizadoras, mas também têm que ser responsáveis e não estar, não estacionar o carro na ciclovia. Sim. Não sei, qualquer um desses casos mais extremos. Portanto, ou seja, há uma parte de educar o consumidor, mas ao mesmo tempo, porque acaba por ser um produto novo, não é? Assim, também acabamos por ver isso noutras aplicações ou outros produtos que acabam por não ter um impacto ou acabam por não criar situações mais de crise, mas há sempre ali um processo de educação e de habituação, não é? Até que deixe de haver tantos problemas. Mas por outro lado também há a passagem então da responsabilidade para o consumidor e ele enquanto pessoa numa sociedade também tem que pensar um bocadinho, ok, o que é que... Sim, é um bocadinho isso, ou seja, em termos por exemplo de comunicação da Voi, o que nós fazemos é na app tu tens acesso a todas as informações sobre a cidade onde tu estás a viajar. Então, imagina, tu sabes que aqui em Lisboa não é obrigatório o uso de capacete e nós dizemos o uso de capacete não é obrigatório, mas nós recomendamos. Ou aqui em Lisboa... Vocês fornecem capacetes? Não, ainda não temos essa facilidade porque não existe a possibilidade de pôr uma mala, não é como por exemplo uma moto, não é? Que pois é difícil logisticamente, é isso aí eu pergunto. Uma bagageira. Aquilo que temos é campanhas frequentes para falarmos sobre a segurança das trotinetes e aí sim também podemos fazer campanhas em que entregamos capacetes, mas não é algo que nós disponibilizemos, até porque não é obrigatório e acaba por haver aqui um esforço que se calhar não seria necessário fazer nesta altura do campeonato. Mas entretanto por aí. Não faz mal. Eu entretanto estava-me aqui a lembrar um bocadinho que era... Então pensando um bocadinho nesta área, não é? onde agora trabalhas, qual é que é os 3 principais desafios? Isso é uma... Só 3? Os maiores. Não, mas os maiores desafios, olha, é claramente a sensibilização, como estamos a falar, e parece que estou aqui a repetir
um bocadinho, mas é porque nós sentimos-nos sempre responsáveis, não é? No fim do dia, a marca é nossa, as trotinetes são as nossas e os nossos utilizadores são nossos, não é? Portanto, nós queremos aqui, então há aqui uma necessidade de explicar onde é que tu podes andar, como é que podes fazer, que idade é que tu tens de ter maior de 18 anos, e não é uma dúvida que as pessoas têm, que é que nós permitimos que as pessoas menores de idade viajem. Então, é um bocadinho explicares como, onde, porque é tudo novo. Okay. Ou seja, isto é quase como... As pessoas ainda não percebem as vantagens e as desvantagens reais e não só os mitos. Portanto, há aqui uma questão de... mitos? Bem, a questão da velocidade é algo que é recorrente. Ninguém diria que só anda a 24. Não, as pessoas dizem que vêm trotinetes a viajarem a uma velocidade incrível e tudo. E eu percebo um bocadinho, porque é uma coisa tão simples e tão, de repente, vês assim uma coisa pequenina a passar. Mas as trotinetes são todas limitadas e era impossível pôr uma trotinete a andar a 60 km/h, não fazia sentido. Portanto, tens esse papel de explicar às pessoas como é que funciona, que é super importante. Outro desafio que eu acho que não vai terminar nos próximos tempos e que é um work in progress é conseguir fazer parte do ecossistema da mobilidade de uma cidade. Ok. Ou seja, como é que tu te coordenas com tu seres uma alternativa quando sais do comboio e precisas de fazer 500 metros só até à porta do teu escritório. E isto tem que ser feito em consonância com a Câmara Municipal e com as outras entidades locais, para tu conseguires perceber assim, então onde é que vocês precisam de nós? E onde é que as pessoas que acabam de sair do metro onde é que mais precisam de nós? Isso é algo que temos conseguido fazer com... Mas aí nem tens concorrência para esses 500 metros, não é? Se fazes distâncias maiores, podes ter o Uber ou o Cabify. Sim, ou podes fazer player, mas várias ali não maneiras. tens concorrência, é só uma questão de vontade. Sim, mas se tu não souberes quais é que são os locais essenciais, ou seja, aquilo que a Câmara Municipal nos ajuda imenso a fazer, e que tanto de Lisboa como a de Faro, é perceber onde é que há mesmo necessidade, ou seja... E pode não ser só uma questão de necessidade. Existem já várias cidades em que tu podes, na nossa app, ver, ou na nossa, ou em várias apps, e saber como é que podes coordenar e dizer assim, olha, eu quero ir de comboio até Belém, mas depois preciso de subir até ao Restelo, então onde é que eu posso fazer isso e de forma mais rápida e por que preço? E essa é uma integração que faz todo o sentido. E se tu queres reduzir o número de carros, e não queres que as pessoas, vão andar de comboio, mas tenho sempre o meu carro, porque eu sei que se tiver que improvisar um bocadinho mais... Está ali por perto. Está ali por perto. E tu ainda não tens essa tranquilidade, ainda não tens essa sensação de que vais-te safar sempre. E é isso que nós queremos um bocadinho que aconteça. É um desafio enorme. Tens milhares de hipóteses, milhares de fluxos, de situações em que aqui... A Avenida da República, por exemplo, é super movimentada durante a semana, mas ao fim de semana já ninguém quer saber aqui desta zona. Portanto, é um mundo, mas acho que faz todo o sentido trabalhares muito nessa lógica. E o outro desafio, tentando escolher eu diria que é conseguirmos oferecer mais do que só uma mobilidade leve e conseguires explicares às pessoas o que é que elas ganham com isso. Ou seja, se tu andares de trotinete 2 km e de carro 2 km, o impacto é totalmente diferente, não é? Portanto, tens aqui um mundo de opções para reduzir os níveis de poluição, o impacto visual, não é? Ou seja, vives numa rua em Lisboa... Os gastos económicos são importantes, não é? Portanto, vives numa rua em Lisboa e tu sabes que às 9 da manhã... Se saíres antes das 9 da manhã ainda te safas no trânsito, mas depois já não consegues passar. E isso é um trabalho que eu acho que nem sequer... Já está a ser colmatado com as giras, com as vozes, mas quer dizer, nós continuamos a ter uma cidade super congestionada. Ou por exemplo o caso de Faro, que não é tão congestionado, mas tens muito poucas alternativas, ou seja, não sabes muito bem qual é que é a vantagem de se calhar não estares de carro, porque não sabes muito bem se depois tens um autocarro ou não tens, e tens que espalhar ainda esta vantagem mais ecológica. A mim parece-me que estamos a caminhar, aliás, já estamos a caminhar para um conceito do Smart City, não é? Em que no Smart City os carros já não fazem parte.
Então acabam por haver diversas soluções, uma delas as trotinetes, as bicicletas, etc., que acabam por, vamos tirar os carros, mas obviamente que as pessoas que vivem dentro da cidade ou que querem entrar dentro da cidade precisam de mobilidade, não é? Então que precisam de formas dessas alternativas. Portanto, de alguma maneira, a Smart City é sem carros, não é? E já há algumas soluções na Europa, não é? Sim, idealmente. E, por exemplo, vocês podem ver, não sei se conhecem o exemplo de Madrid, mas em Madrid já estás super limitado até onde é que podes viajar de carro, porque é uma cidade altamente poluída. Lisboa nem se compara. Se Lisboa está mal, e então há aqui uma limitação em que, e eu, por exemplo, eu conheço bem esta realidade por causa da Cabify, em que tivemos aqui uma questão que foi, nós temos que assegurar que há zonas da cidade que não podem entrar carros. E isto, tu percebes que que Madrid reagiu, mas já num nível de quase de ponto de não retorno, não é? E não sei se fará sentido esperar que Lisboa ou outras cidades europeias cheguem a esse... Ou Paris, por exemplo, Paris também teve esta sim, nós, quer dizer, se nós olharmos para a China, não é? Acaba já para entrar em Xangai, se não tem erro, só aquilo, nem toda a gente pode entrar agora, não é? Aquilo é sorteio, uma coisa assim do género. Pelo que eu já percebi, acho que aquilo... É porque sei, tanta gente e a poluição é tão elevada que têm que revezar, não é? Às vezes és tu, outras vezes sou eu. Não, mas por exemplo em Paris eu acho que correu super mal esta ban, esta redução, ou seja, só podias ter só determinados carros é que podiam entrar na cidade. Bem, foi a loucura. Mas Lisboa também já teve isso com os carros a partir de certa idade, não podem ir para o centro, enfim, acho que são testes. Eu senti-me um bocado discriminado nessa altura, não é? O meu carro era melhor, mas... Sim, o meu carro era de 98, pois. O primeiro e o último também. Sara, há necessidade da Voi e das empresas concorrentes de fazerem a mesma coisa, de comunicarem a mesma coisa. Como é que é a relação entre as empresas que são do mesmo mercado e que precisam de criar esse mercado, mas ao mesmo tempo, obviamente, são concorrentes? Sim, é engraçado essa pergunta por... Obrigado. Uau, que brilhantismo. É engraçado porque isto aconteceu também em outras experiências profissionais. Queremos saber mais sobre elas a seguir. Um ambiente altamente concorrencial e depois chega ali uma altura que é, temos que unir esforços. Senão não é para ninguém. E não, é que, imagina, nós temos agora a preocupação, porque sabemos que as trotinetes têm um impacto na cidade. E sabemos, por exemplo, aquela imagem que tu vês das trotinetes caídas, que até podem estar super bem arrumadas, mas vem um vento mais forte. E então, já todos nos esforçamos um bocadinho, e é giro de ver, por exemplo, quando temos a oportunidade de estar todos juntos, que já todos fazemos um esforço de, vou levantar as minhas e as dos outros todos também, porque eu não quero passar esta mensagem e eu não quero que haja uma falta de preocupação no meu setor, na minha indústria, no meu serviço. E então, a verdade é que não somos inimigos eternos, ou seja, sim, que cada um tem o seu negócio, cada um tem os seus objetivos, temos também visões diferentes de negócio, suponho, mas esta questão da cidade e das relações institucionais e das vantagens que trazemos para as cidades, acho que estamos perfeitamente alinhados. E já agora, desculpa interromper, que é, num produto tão funcional, como é que se consegue criar uma relação emocional? Eu não sei se tu crias uma relação verdadeiramente emocional com um serviço de mobilidade. Ok. Se calhar estou a dar um tiro no próprio pé. Mas a verdade é que eu acho... descobri isso foi forma, possivelmente. Não, eu acho que a verdade é que a única relação que tu sentes é facilidade, a facilidade com que tu consegues ir de um ponto A ao ponto B. E isto para qualquer tipo de serviço de mobilidade. A mesma coisa ou seja, aquilo que tu queres é que tu teres um veículo ou um carro da Cabify ou uma trotinete da Voi ou uma bicicleta da Gira no local em que tu precisas, à hora que tu precisas. Ou seja, tu não queres ter que esperar 20 minutos para um carro, tu não queres ter que andar 10 km para encontrar uma trotinete, não queres chegar à doca da Gira e não encontrares nenhuma bicicleta lá. Ou seja, a relação que tu crias é tu teres a disponibilidade no sítio certo, à hora certa e saberes que as pessoas confiam no teu... É ser confiável, não é? Estás sempre lá quando é preciso. Pois isso faz-me lembrar um bocadinho quando as pessoas que andam normalmente de comboio, não é? Que é do género, será que vão fazer... Nunca sei, exatamente. E isso perde-se a confiança naquele serviço, não é? Completamente. Eu acho que é a melhor forma que tu tens de conquistar e de
de gerar uma relação com o teu utilizador. É dizer assim, olha, quando precisares de mim, abre a app. À tua espera. Exatamente. Abres a app e tens o meu serviço no momento em que tu precisas, de forma correta, segura, ou seja, sempre com a mesma garantia e acho que é, na mobilidade, eu acho que é a coisa mais importante. Tirando a cor, as trotinetas são mais ou menos iguais. Sim. Aqui o papel da comunicação é ainda mais importante a criar uma diferenciação, não é? Tu no restaurante tens os pratos que são diferentes, claro. ou etc, etc. Aqui não, é tudo igual, menos a cor. Sim, aqui é um bocadinho a questão da abordagem que tu tens ao teu utilizador. Eu acho a Voi uma marca, e nós somos tão novos, e temos uma marca super próxima do utilizador, e isto não é só conversa de marketeer, ou seja, nós temos uma equipa que é a Unicorn Crew, que está na rua a falar com as pessoas, a explicar às pessoas. Temos feito um roadshow pelas universidades de Lisboa que tem corrido super bem, ou seja, temos tido a oportunidade de explicar, de promover, de dizer, olha, escutas trazer o teu carro para a tua faculdade quando podes perfeitamente usar uma trotinete. E essa eu acho que é uma das grandes vantagens que nós temos, ou seja, nós conseguimos mostrar, não só dizer que existe uma vantagem, mas mostrá-la. Ok. Percebes? Isso é interessante, sim. E é agir de ver e acabas por receber um feedback tão interessante por parte das pessoas que te permite melhorar sempre. O que é que espanta mais as pessoas nesse contacto? As pessoas acham que as trotinetes andam a 100 km/h. As pessoas acham que é obrigatório o capacete e não percebem que é recomendado. E, por exemplo, a nossa equipa está sempre de capacete. E então há aqui um espanto de que então, mas eu só ainda não tinha experimentado porque eu achava que era obrigatório e como eu também achava que isto andava a 100 a hora, tinha medo. Não fazia muito sentido, mas depois as pessoas pegam na gira que podem andar à velocidade pois, ainda por cima mais elevada para a trotinete e sem capacete e nem se questiona. É um bocadinho isso e um bocadinho perceberem que os passeios não são o sítio correto para andar. Essa é a maior dificuldade que eu vejo. É, eu também acho que sim. Mas até estávamos a comentar, antes de começarmos a falar mais oficialmente, que nem sequer é mais confortável viajares no passeio, pelo menos em Lisboa, que tens o empedrado e tens a calçada e tal. E acho que as pessoas naturalmente pensam, ok, então aqui estou mais seguro, mas aí é mais complicado. Tens pessoas que podem vir de qualquer lado na estrada, tu sabes que o sentido da estrada é aquele. Sim, pois. No passeio pode vir uma pessoa em qualquer sentido, sei lá, não é confortável sequer conduzir de trotinete no passeio. E esta também é uma surpresa. Tu podemos dizer nesta altura que és especialista em comunicação e mobilidade, com a tua experiência na Taxify anterior, na Cabify, desculpa. Vamos tratar esta parte. Quais é que são as grandes diferenças em termos de comunicação na Cabify e na Voi? Especialista acho que ainda não sou. Mas tens um curso intensivo, pelo menos, não? Mas tenho um curso intensivo, antes de startup, não é? Cá está. Na Cabify, as pessoas, quando eu entrei para a Cabify, entrei já numa fase em que a Cabify já estava há um ano no mercado e que não era a primeira a vir e que não chegou logo no momento em que veio o primeiro, ou seja, ainda acho que a Uber teve sozinha no mercado 2 anos ou 1 ano e meio. Tanto? E depois chegou a Cabify. Portanto, já o barulho todo, esta questão que nós temos a ter agora de onde é que pode, se é seguro, se é legal, se não é, essa conversa já tinha sido encetada, não tinha sido terminada de todo e acho que só agora com a entrada em vigor da lei é que foi terminada, mas já tinha sido debatido. Então quando eu cheguei à Cabify o meu problema era mostrar como a Cabify tinha propostas válidas para resolver determinados problemas. Ou seja, esses problemas já tinham sido levantados, essas questões já tinham sido faladas, mas a Cabify estava a ser posta num saco que era nós entramos e não interessa se somos legais, se não somos, se os nossos motoristas estão a ser bem pagos, se temos respeito, se a nossa frota tem garantia de qualidade. Enquanto não formos proibidos, está tudo bem. Exato, e não era nada dessa a postura da Cabify e em várias cidades, e principalmente a Cabify está em muitas cidades na América Latina, nunca foi essa a abordagem da Cabify. Mas é normal, ou seja, o setor é aquele, existe um concorrente muito maior que tem essa abordagem, então acabas por ser... não estavas lá no início para dizer o contrário, não é? Mas não será também à base de não conhecendo, queria-se
Sim. não é? Rumores. Sim, ou seja, havia rumores à volta do negócio da Cabify que não faziam sentido. Aliás, acho que é muito normal. Há alguns mitos que queiras partilhar sobre ver se me recordo assim de algum. Porque a comunicação é assim, se tu não falas, alguém fala por ti, não é? Se não inventas a tua história. Sim. Não, e às vezes nós nem conseguíamos falar proativamente, nem sabíamos que ia surgir um mito, não é? E depois de repente Um mito urbano. E agora de repente, bem, agora não consigo lembrar assim nenhum bom, mas às vezes tu nem conseguias antever. De onde é que isto veio? Porque, gente, como é que é possível? Sei lá, havia. Mas a Cabify foi uma experiência muito, muito gira mesmo, porque tinhas esse desafio e tinhas muita comunicação negativa em torno de que depois as greves dos taxistas e esta era uma luta, não é? Era todos os dias, isto podia correr mesmo mal, não é? Mas tinhas uma empresa super amigável, super responsável, que queria, género, se é para fazer bem feito e, por exemplo, a questão de pagar os impostos em Portugal, uma série de coisas que dizias assim, ok, então isto eu posso ir em frente e bater de frente com estes problemas todos porque eu tenho aqui uma estrutura tenho resposta que está ao pó. E isso era muito, muito bom na Cabify. Tu na Cabify tinhas um antagonista óbvio que eram os taxistas, com razão, sem razão, enfim. Na Voi não tens isso. O teu antagonista na Voi provavelmente é o bom senso das pessoas. Eu às vezes acho que o antagonista da Voi é o taxista outra vez. Na mesma? Mas o taxista recusa-se a fazer porque é normal, porque uma viagem a 500 metros, não? Não, mas é que eu acho que é normal por uma razão, porque, e estou a brincar, isto claramente é a brincar, mas os taxistas estão muito tempo na rua, não é? Tu vês muita coisa, então às vezes é só para aborrecer, parece que é tipo, só agora bicicletas e depois são motas e depois são trotinetes, e eu acho que eles já têm aquele nível de tolerância muito, muito baixo. Porque... E já ninguém se lembra dos tuk-tuks, entretanto. Sim, entretanto os tuk-tuks já estão tranquilos. Sim, acaba por ter um impacto talvez maior, não é? Mas eu acho que os tuk-tuks fizeram uma coisa excelente, que eu acho que é assim que se resolvem as coisas, que é, ok, são elétricos. Ou seja, é impossível tu dizeres assim, eu prefiro muito mais ir de carro até ao castelo, poluir e barulho e o tamanho do tuk-tuk, não é? E o tamanho de um carro. Portanto, acho que as coisas foram... eu pessoalmente nunca andei de tuk-tuk, mas acho que as coisas foram um bocadinho resolvidas, ou seja, podemos fazer isto de uma maneira inteligente e oferecer o mesmo serviço, mas de uma maneira mais interessante. E acho que eles resolveram isto muito bem. Não sei, não sou o porta-voz dos tuk-tuk, não sei que tipo. Gostavas de vir a ser, completando a tua experiência de mobilidade? Não sei, acho que é dos poucos transportes que me faltam. Não sei. Olha, a Associação de Tuk-Tuks. Bom, eu tenho que ser o mal da fita, não é? E Sim. terminar a conversa que está a ser boa. Para terminarmos, queria só perguntar-te, Sara, ou neste caso, que conselhos é que darias a uma pessoa que tem interesse em trabalhar na área de marketing, de mobilidade, principalmente, quer dizer, em áreas que acabam por ser muito sensíveis, não é? Como aquela em que tu trabalhas. Sim. Olha, um dos conselhos que eu talvez possa dar é... E isso, se calhar, até é um bocadinho... Depois, se calhar a vida depois mostra-me o contrário, mas umas ideias que eu tenho, e por exemplo, nas equipas com que trabalhei, e agora estou a formar também a equipa da Voi aqui em Portugal, ter interesses variados ajuda-te imenso. Ou seja, se calhar estares 3 anos, 4, 5, 6, 10 a fazer um curso, uma especialização em marketing, 1, 2, 3, 4, 5 especializações em marketing, não te vale tanto como se calhar ter estado uma especialização em marketing, teres feito um workshop de 6 meses de programação, 2 meses de mochilão e não sei, estou aqui a pensar, ou seja, a ideia que eu tenho, e eu falo isto porque, por exemplo, eu nunca me especializei em mobilidade, nunca disse que queria ser porta-voz da mobilidade, de nova mobilidade, mas a verdade é que eu tive a oportunidade de tocar neste tema. Mas acho que se estivesse muito fechada, eu ia estar sempre com as mesmas soluções para os mesmos problemas. Portanto, é ter mundo. Totalmente. Portanto, é aqui ser multidisciplinar, no fundo, para estar sempre pronto. Eu acho que é muito mais válido para um diretor de marketing ou para um diretor de comunicação teres alguém ao lado que teve uma ideia estapafúrdia e que vai resultar lindamente e tu nunca pensaste nisso, estavas a pensar em ROI e em new users e em seguir o roteiro, acho eu. Tá bom. Sara, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. A vocês, mais uma vez, obrigado por assistirem, comentem, partilhem e até à próxima. Fiquem bem.